Mendonça vira relator do caso INSS. Numa decisão surpresa, tendo em vista a concentração de processos em um só ministro, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, determinou a realização de sorteio para tirar o caso do INSS, ou seja, a DPF 1236, do ministro Antônio Toffoli. Nesta ação, o governo pediu a suspensão dos processos referentes à atribuição de responsabilidade da União pelos descontos associativos indevidos praticados pela quadrilha que assaltou os aposentados e pensionistas de março de 2020 a março de 2025. Em paralelo, administrativamente, foi elaborado um plano de devolução do dinheiro subtraído mediante adesão dos segurados à proposta de ressarcimento através do aplicativo Meu INSS. Na DPF, o PGR defendeu a inexistência de prevenção do ministro Toffoli, ou seja, que fosse desfeito o seu ato de se considerar juridicamente apto a falar em todos os feitos relativos ao assunto. A partir da conexão com a ADPF 1234, já sob sua relatoria. A ADPF 1234, que foi impetrada pelo Progressistas, combate a demora na adoção de medidas reparadoras do prejuízo dos segurados, já punidos diuturnamente pelos magros benefícios recebidos em face do elevadíssimo custo de vida. O bando que tungou os aposentados e pensionistas em mais de 6 bilhões de reais foi formado por servidores públicos, políticos e assaltantes comuns. Mas como entre os quadrilheiros havia gente com foro privilegiado, a competência do julgamento deslocou-se ao Supremo. E a coisa começou a se enrolar justamente nessa concentração para a alegria da bandidagem. A atuação do ministro Toffoli foi cercada todo o tempo por atos que, no lugar de dar cadência ao processo, travou, primeiro, ao determinar o seu sigilo e, segundo, ao atrair para o seu comando todas as investigações desenvolvidas na primeira instância. Voltando ao sorteio, pelo regimento interno do STF, ele é feito por um sistema informatizado obedecendo à aleatoriedade, com algumas exceções, como, por exemplo, a dita prevenção, devendo, no entanto, ser transparente a todos. É bom recordar, no entanto, que a prática não é bem assim. A UOL, por exemplo, foi impedida pelo atual presidente sob a alegação de que a abertura do sistema de distribuição de ações judiciais poderia acarretar um ataque na rede externa do tribunal, expondo-a a perigo desnecessário. Fato é que a transparência de dados, que é pressuposto da administração pública, já foi questionada, por exemplo, quando o ministro Alexandre de Moraes tornou-se relator de todos os processos de golpe de Estado. Haveria aí, de algum modo, ingerência política para beneficiar um lado? É o que perguntam por aí. Mas parece que, após as pendengas com a administração Trump, a seleção automática da regra 0 a 100 funcionou novamente. E neste contexto, tocado pelos ventos fortes da lei Magnitsky, o ministro André Mendonça, um bolsonarista raiz, foi brindado pela oportunidade de dar a sua parte para desvendar o cipoal de irregularidades da farra do INSS. Parece que o tal ministro terrivelmente evangélico e que tem aberta dissidência com o seu colega Alexandre de Moraes é mais indicado para a tarefa do que o ministro Toffoli. Aliás, Toffoli, nos primeiros atos de enfrentamento do problema, antecipou a marcha de cágado que imprimiria a sua solução. Resultado deste fato novo, muito trabalho para o governo, que terá de jogar a sua militância política para fazer esbórnia na CPMI, que acaba de ser instalado. E também trabalhar junto ao seu parceiro de poder, isto é, o STF, para, de algum modo, atrapalhar as pegadas do novo ministro relator. Isso se quiser chegar a 2026 com algum fôlego de sobrevivência. A esta altura, com o escrutínio americano, com a lente de aumento apontada para os entes mais representativos do poder central brasileiro, a Suprema Corte quererá se expor a ofertar proteção adicional ao governo ou
a sua intenção é rifá-lo teve agora. Mendonça, à frente deste episódio emblemático, não é um sinal de que o mais importante player do projeto petista de poder decidiu, por instinto de sobrevivência, avalizar outra candidatura? E se for isso mesmo, qual será a escolha em quem depositar as fichas do jogo? Este foi o Soletrando Direito de hoje. Curta, comente e compartilhe o vídeo com seus amigos. Faça sua inscrição no canal. Fique com Deus. Tchau!